E ainda no setor corporativo, mas na tecnologia, a TOTVS apresentou um lucro líquido ajustado de 252 milhões no primeiro trimestre. O valor foi 17% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Além disso, o EBITDA ajustado da companhia foi de 455 milhões de reais, com um aumento de 24% na mesma base de comparação. Para entender e analisar esses números da companhia, eu converso agora com Denis Hershkovich, que é o CEO da TOTVS. Denis, obrigado por estar aqui com a gente no Money. Como explicar os números que melhoraram na comparação com os outros trimestres? Boa noite. Boa noite, Fernando. Olha, eu acho que a gente segue numa trajetória já há algum tempo de crescimento, né? Já são 28 trimestres seguidos de crescimento de 2 dígitos na nossa receita e boa parte desses trimestres com expansão da margem EBITDA, expansão do lucro líquido. Eu acho que tudo isso vem na esteira de um mercado de tecnologia, em particular o mercado de softwares de gestão, com uma demanda que continua muito robusta, mas também, claro, com um nível de execução da própria TOTVS, tanto no sentido da qualidade das soluções que são ofertadas, como também com a nossa plataforma de distribuição, que cada vez mais cobre o país inteiro e gera proximidade com os nossos clientes muito forte. Acho que é a combinação de todos esses elementos. E, Denis, o teu setor está passando por uma mudança profunda gerada pela inteligência artificial. Hoje, para a companhia, essas duas letrinhas compõem mais uma ameaça ou uma ajuda na entrega de resultados a cada trimestre? Certamente é uma enorme oportunidade, a maior oportunidade dos últimos anos para uma companhia como a TOTVS. A gente sabe da ansiedade que, eventualmente, a AI tem trazido para alguns investidores, especialmente lá fora, todo esse tema de o fim do software, mas certamente no nosso caso, isso não é o caminho que nós vemos, muito pelo contrário. A gente vê que a inteligência artificial ela traz pela primeira vez em 40 anos de vida da TOTVS a oportunidade de nós entrarmos no que nós chamamos da camada de tarefas dentro das empresas, né? O software nunca teve essa capacidade de executar tarefas e a gente passa a ter isso através de agentes. Então é uma enorme oportunidade e isso já está se refletindo dentro dos nossos resultados. E quando a gente olha o balanço, Denis, o faturamento crescendo 2 dígitos, aí perto de 20%, como é que tem sido para a companhia entregar esses números? É uma ampliação do escopo de atuação? É um aprofundar da relação comercial que já existe? Como é que vocês têm conseguido entregar esses 2 dígitos? Olha, a gente tem por volta de 75% das novas vendas sendo feitas num formato que nós chamamos de cross e upsell, ou seja, são vendas novas, mas para clientes que já são da nossa base, já são clientes nossos. Então, naturalmente, a qualidade do que nós fazemos para eles pesa muito, né, na decisão de eles ampliarem as soluções que eles têm conosco, como também toda essa proximidade, inclusive física, com os clientes. Mas nós temos aí em torno de 1/4 dessas novas vendas que vem exatamente de novas empresas, novos logos, como nós chamamos, e aí também, obviamente, a reputação da companhia, a largura do portfólio que nós temos e essa própria cobertura geográfica que a TOTVS tem hoje, certamente fazem a diferença. Um fator importante na hora de fechar o balanço é o IGPM, especialmente quando a gente atualiza os contratos da TOTVS. O IGPM tem trazido números pequenininhos, especialmente por causa do dólar. Como é que isso tem afetado a tua linha de receitas, Denis? Olha, Fernando, na verdade, hoje a gente tem uma composição que é mais ou menos 2/3 dos nossos contratos, eles são corrigidos pelo IPCA, e 1/3 pelo IGPM. Então, obviamente, como você bem colocou, o dólar vem caindo já há um bom tempo, né? Está no nível mais baixo dos últimos anos.
Então, isso faz com que não haja efetivamente um repasse no caso dos contratos de IGPM, porque eles vêm rodando, inclusive, em nível negativo, né? Agora, os contratos em IPCA, eles têm o reajuste normal do IPCA, mas como a gente tem o que nós chamamos de um desempenho de volume, ou seja, essas novas vendas extremamente positivo, isso mais do que compensa qualquer tipo de IGPM mais baixo que nós tenhamos nesse momento. Esse trimestre marca um fato importantíssimo para a companhia, que é a incorporação da Lynx. Essa operação bilionária, o que traz hoje, primeiro, para o teu balanço e o que pode trazer para o acionista no futuro? No balanço, ainda é o momento de entender esse bicho grande que está sendo trazido para dentro de casa, ajustar, ou já dá para ter sinergia e ter ampliação de margem, por exemplo? Não, certamente ainda estamos no começo do trabalho. A Lynx chegou para nós no dia 2 de março, então estamos falando aí de 2 meses. Mas a gente já conhecia muito bem a Lynx, né? A Lynx atua no mesmo mercado que a TOTVS, né? Tem um perfil de operação muito similar à TOTVS. Eu fui sócio da Lynx por quase 16 anos, então conheço muito bem essa operação. E a Lynx traz para a TOTVS uma complementariedade muito grande. Basicamente, os setores, os segmentos, principalmente do varejo, que a Lynx trabalha, a TOTVS não tinha atuação, não tinha produto, né? Então há um encaixe do ponto de vista estratégico quase que perfeito da Lynx dentro da TOTVS. Agora, certamente os últimos anos de desempenho da Lynx não foram anos de um desempenho brilhante. A gente já sabia disso, né? O nosso processo de análise da Lynx levou tudo isso em consideração. Mas quando a gente olha os resultados já desse primeiro trimestre de 2026, e em particular do mês de março, que nós abrimos no balanço, a gente já percebe uma recuperação notável, principalmente na rentabilidade, na margem EBITDA. Então, acho que estamos no caminho para que a Lynx, em algum momento, convirja do ponto de vista de margem, do ponto de vista de rentabilidade, para o que é o padrão da TOTVS hoje. Conversamos com o CEO da TOTVS, que muito gentilmente abriu um espacinho na agenda para comentar os números do balanço do primeiro trimestre. Denis, obrigado pela conversa, uma ótima noite. Obrigado, boa noite.